Boa tarde, sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre psicanálise e sociologia. Tá? É um termo muito instigante, um tema muito bom que faz com que a gente aprenda a nos colocarmos tanto na parte psíquica individual, quanto vamos rever, né, o nosso posicionamento na parte social, né? Então, vamos começar a falar, né? Esse aqui é um seminário que eu quero deixar claro que fui eu que dissertei sobre ele. Mais à frente, nós vamos ver o que o Freud fala sobre psicanálise e sociologia, tá ok? Num texto dele, Psicologia das Massas e Análise do Ego. Tá? Mas, como eu falei no início, vamos começar bem devagar. Eu quero trazer alguns posicionamentos com outro olhar crítico da atualidade, né? Porque Freud ele vai falar da época dele, né? Esse texto é de 1921, né? Psicologia das Massas e Análise do Ego. Mas ele é um texto que ele encaixa na nossa sociedade hoje, no nosso tempo, mas precisamos de ter uma nova releitura, né? Ok? Muito bem, vamos lá. A existência humana é construída de restrições e de arranjos sociais, culturais e comunicacionais, dos quais as pessoas não estão conscientes em diferentes graus, incluindo angústias, fantasias, mitos, defesas e relações objetais, assim como os vários aspectos de fatores e forças sociais, culturais, econômicas, políticas, muito mais, quais também foram construídas inconscientemente por membros de grupos específicos. Muito bem. Na época vitoriana, época de Freud, né, de grandes pensadores como Freud, né, filósofos como Kierkegaard, né, Schopenhauer e muitos outros. Naquela época, a comunicabilidade entre a maior parte das pessoas, vamos dizer assim, da massa, né, do povão, ela não existia. Não se davam ao direito da grande massa ter a palavra. Tá? Agora, hoje, se vocês forem ver bem, se vocês fizerem um passeio aí pelo YouTube, né, vocês vão encontrar diversas correntes de pensamentos, tendências, youtubers falando de vários assuntos e dando voz ao povo que antes não tinha. Até recente, né? Até 1980, final dos anos 80, ali já estava começando as redes sociais, né? Nos anos 90, com a primeira rede social, o Orkut, né? Alguns devem se lembrar. Aí depois foi aperfeiçoando mais redes sociais, né? E hoje aí com Instagram, Facebook e YouTuber tomando assim uma dimensão muito grande, né? Não só tomando, mas dando também uma dimensão muito grande a todos nós, dando voz, né?
Antes essa voz era proibidíssima, né? Nem se aventava da massa poder opinar politicamente, né? Era tudo feito assim em pequenos grupos, né? Dentro das cafeterias, dentro dos botins, né? Que ainda continuam, né? Até os dias de hoje também, né? Um bom botequim, uma boa cafeteria é palco de todos os assuntos, não é verdade? Mas com a expansão do YouTubers, Instagram, querendo ou não, o nosso pensamento, o nosso posicionamento muda muito, né? Se a gente for olhar ali os anos 80, auge dos 80, 90, tem uma emissora brasileira que era que gerava cultura, o que estudar, o que falar, o que assistir, aonde aplicar seu dinheiro, né? Os, os âncoras, né? Pensavam por nós, Bonner, Viber, né? Eu esqueci o nome daquela economista dessa emissora, né? Que falava sobre finanças, né? Mira Leitão, né? Político, falava de política, né? E tantas outras pessoas, né? Então, eles recebiam o nome de âncora, e se a gente pensar psicanaliticamente, né? Âncora, né? Âncora é aquela peça de navio pesadíssima, né? Que serve para quando o navio for parar no porto, né? Para ele ficar parado, né? Então, as pessoas, vamos falar dos brasileiros, né? Elas sempre foram acostumadas a terceirizar a vida delas. Terceirizar a vida. Para que eu preciso de pensar aonde aplicar meu dinheiro? Tem a Lilian Whitfield, né? Lembrei o nome dela aqui agora, que ela é craque em economia, em aplicações. Então, o que ela falar, eu apenas faço. Politicamente, né? Tem as âncoras lá da emissora que me falam em quem votar, qual candidato a presidente, a deputados, senadores que vão melhor fazer pelo Brasil. Então, a televisão, ela sempre foi divulgadora de como nós deveríamos participar dentro da sociedade. Porém, massificando o povão e sem lhe dar o direito a pensar, né? Porque quem pensa vai querer também como falar, o que falar e o que fazer, né? Da sua própria vida e não terceirizar sua vida para ninguém. Desde que iniciei no estudo da psicanálise, em 1888, colocava minha questão sobre as relações das teorias e das práticas fundadas por Freud, que causaram decisivos impactos na cultura do século XIX e, de resto, até os dias atuais, como a arte, como a ciência, especialmente com os estudos sociais. Freud afirmava que a psicanálise, ao lado da ciência, era apoiada na busca incessante de conhecimentos mais aguçados da realidade no sentido do esclarecimento, sempre incompleto. Perceberam aí? Então, quando a gente terceiriza a vida da gente para uma pessoa, tipo assim, eu vou escutar o que o âncora fala para eu poder me posicionar politicamente em qual candidato votar, praticamente nós estamos sendo incompletos para com a gente mesmo e para com a sociedade. Porque tanto é que, recentemente,
eu escutava esse termo, nunca gostei dele, esse termo me irrita bastante, quando os políticos falavam, né? Meu curral eleitoral. Se a pessoa se dá o direito de falar meu curral eleitoral, ele está chamando a gente de vaquinha de presépio. Ele está chamando que nós não temos visão e capacidade de pensar. Então, aí podemos até brincar, né, com aquela música, né, do José Ramalho, né? Eu, vida de gado, né? Povo marcado, povo feliz. Então, desde cedo na minha vida, eu nunca me dei ao direito de ser vaca e pertencer ao curral de quem quer que fosse. Então, aqui na psicanálise, nós vamos estudar justamente para que vocês possam se libertar dessa inocência patológica que as grandes massas não dão conta de perceber. Em relação à arte, expressava que a psicanálise era tributária das obras artísticas, atribuindo aos artistas um profundo conhecimento da alma humana e da sociedade. Pensava, mesmo que autores literários estavam muito adiante das pessoas comuns, entre elas os cientistas e psicanalistas, porque bebiam em fonte para nós insaciáveis. Então, quero citar aqui uma frase de um grande repórter, filósofo americano, Chester. Ele fala assim, devemos estudar, sabe por quê? Porque senão nós corremos um grande risco de acreditarmos nas pessoas que estudam. Então, uma cultura, um país que não incentiva o seu povo a estudar, a ser leitor, a ser político, é um país onde é que o índice de criminalidade é alto. Olha como é que o índice de criminalidade no Brasil, a agressividade é imenso, tá? Agora, essas palavras que acabei de falar, elas não são minhas, não. São do grande escritor russo Fyodor Dostoiévski. Ele falava assim, me falem qual o grau de cultura do seu povo e eu lhe direi qual o grau de agressividade que ele causa. A humanidade nunca vive inteiramente no presente. O passado, a tradição da raça e do povo vive nas ideologias do superego, né? Superego é a nossa instância, né? Que regula as leis, né? Freud fala assim, o superego é herdeiro dos pais e da cultura. E só lentamente cede às influências do presente, no sentido de mudanças novas, e enquanto opera, através do superego, desempenha poderoso papel na vida do homem, independentemente das condições econômicas. A humanidade nunca vive inteiramente no presente. Sigmund Freud, 1936, publicado, escrito em 1932. Se considerarmos a humanidade como um todo e isolarmos o indivíduo humano, descobriremos que também ele desenvolveu delírios que são inaceitáveis à crítica lógica e que contradizem a realidade. Se, apesar disso, esses delírios são capazes de exercer um poder extraordinário sobre os homens, a investigação nos conduz à mesma explicação no caso de indivíduo isolado. Eles devem seus poderes aos elementos de verdadeira história que trouxe à tona
a partir da repressão do passado esquecido e primeiro. Depois vocês procurem no YouTube, no YouTube, eu esqueci aqui o nome da seita, no final dos anos 70, um sujeito chamado Jim Jones, lá nos Estados Unidos, ele fundou uma seita, e essa seita se expandiu pelo mundo quase todo. Mas só que depois algumas pessoas que saíam mostravam as atrocidades das colônias que eram fundadas para aquela horda, né? Viver juntos, eu vou chamar de horda, porque era um barbarismo. Resumidamente, aí no final, quando as autoridades americanas levou ele e ia levar todos a julgamento, Jim Jones, então, promoveu um suicídio coletivo. Suicidaram 986 pessoas juntas, onde ele manipulou e distribuiu o veneno para que toda aquela comunidade, a comunidade principal, que ele era o líder, suicidasse. Dizem que não encontraram o corpo dele, que Jim Jones fugiu e que nunca mais foi visto. Mas, pasme, ao terceirizar sua vida para um líder espiritual, esse homem levou 986 pessoas ao suicídio coletivo. Então, como a sociedade ela é perversa e como nós estamos influenciados diretamente pela sociedade, até porque nós não conseguimos viver, né, como eremitas no meio de uma mata, dentro de uma gruta, não é? Pois, gente, quem quiser perguntar, participar, pode interromper, tá ok? Antes de mais nada, vejamos o conceito de filtro social que determina as quais experiências são permitidas de chegar à consciência. Esse filtro, que consiste numa língua, numa lógica e costumes, ideias, impulsos, tabus permitidos, respectivamente, é de natureza social. Exemplo, a gente está vendo aí a violência, a barbárie nos estádios de futebol, né? As torcidas organizadas, marcando briga, assassinando, espancando, levando armas para jogos, né? Quer dizer, se um é atleticano e o outro é flamenguista, como nós vimos lá, as imagens terríveis, né? Antes do jogo e pós-jogo, já no último Atlético Flamengo, pessoas machucadas, feridas, facão, revólver, rojão jogando no outro. É realmente lamentável, sendo que futebol é um esporte, não é? É específico em cada cultura e determina o inconsciente social. O recalcamento de certas ideias tem uma função muito real e importante para o funcionamento da sociedade. E, em sequência, todo aparato cultural serve ao propósito de conservar intacto o inconsciente social. Isso aí nós vamos ver mais profundamente em Totem e Tabu. Na verdade, a ideia de inconsciente social implica no fato que existe uma herança cultural, mitos e motivos desconhecidos e recalcados que pertencem a uma dada sociedade e que acabam interferindo nas ações de seus membros, tais como, posso citar aqui também, uma sociedade terrível, né? Lá nos Estados Unidos,
Dizem que ela não tem tanta força hoje, né? Mas eu acredito que ainda tenha. 70, 80, 90, a Ku Klux Klan matou vários negros em nome da hegemonia branca americana. O nazismo acabou em 45, entre aspas. Hoje tem os neonazistas, né? Que massacram judeus, negros, homossexuais, ciganos. Por mais que nós achemos que a nossa sociedade esteja evoluída, é só na aparência. Só na aparência. O homem não pode viver estaticamente. Enquanto seu corpo lhe diz o que deve comer e o que deve rejeitar, a sua consciência deve lhe dizer quais são as necessidades deve cultivar e satisfazer, os quais deixar minguar e desaparecer pelo não atendimento. Mas a fome, o apetite das funções do corpo, com o qual o homem nasce, e a consciência, quando potencialmente presente, precisa da direção humana e dos princípios, que só se desenvolve durante o crescimento cultural. Então, se socializar, uma pessoa que é bem amada e querida, bem vista pela sociedade que ele frequenta, uma pessoa altruísta, uma pessoa de paz, ela é só construída, esse sujeito, com a tomada de consciência, com a tomada de leitura, com a tomada de pesquisas de grandes escritores e cineastas. Então, oi. Não, então, assim, tanto como o nosso corpo precisa de alimento, a nossa mente também precisa de alimentos, né? A gente precisa de nutrir, né? Sim. Com pensamentos, estudos, para que a gente forme uma sociedade mais justa, mais igualitária. Sim. Veja bem, como a gente não deve comer comida estragada, que vai nos fazer muito mal, então, quem se alimenta de coisas ruins, claro que o corpo dele também, o psicológico dele vai padecer. E ele vai virar uma pessoa altamente agressiva, destrutiva, psicologicamente adoecida. Joyce quer fazer uma pergunta. Estou aqui absorvendo igual esponja, porque para mim é novo, né? Apesar de ser novo o assunto, a realidade é igual, né? A gente ter estudos e comprovações de estudiosos há tanto tempo atrás e a gente vivencia isso hoje, a gente percebe que a sociedade humana ela evoluiu dentro positivo e negativamente também, né? Sim. E a tendência é que talvez isso piore, né, a questão negativa, porque hoje em dia as pessoas não querem cuidar do psíquico, né, que é o que gerencia as tomadas de decisões e o que poderia transformar muita coisa. Sim. E acalmar muitos corações também, né? Corações perturbados, né? Vamos brincar assim, né? Eu acho que a gente podia criar um supermercado, né? De Vamos... autoatendimento, passa no caixa, por favor. Sua queixa é essa, sua queixa é aquela, caixa tal, caixa... Acontece que hoje, nos dias atuais, a gente encontra tudo pronto, que a gente não tem a necessidade de pensar, de pesquisar, de analisar.
E aí, com isso, as pessoas estão emburrecendo. Cada dia que passa, ficam mais burras, porque elas não pesquisam, não querem trabalhar a mente. Eu vejo assim dessa forma, né? Isso aí. Letícia, quer falar alguma coisa? Todas as paixões e esforços do homem são tentativas para encontrar uma resposta para a sua existência. Ou também, podemos dizer assim, são tentativas para evitar a loucura. Então, por isso que hoje eu vejo assim, tantos debates acalorados nas redes sociais, tantas agressões uns ao outro, né? Denegrindo a imagem do outro. Eu vejo como essa frase que eu trouxe aqui para vocês, repetindo: todas as paixões e esforços do homem são tentativas para encontrar uma resposta para a sua existência. Ou também podemos dizer assim, são tentativas para evitar a loucura. Segundo Freud, a agressividade do homem procede de duas fontes. Uma, a tendência inata para a destruição, instinto de morte, e a outra, a frustração de seus desejos instintivos que lhe é imposta pela sociedade, pulsão de vida. Então, hoje, por mais que as pessoas, por mais que a ideologia e a biopolítica do poder abra espaço na tentativa da satisfação do desejo da grande massa, atrás disso, subliminarmente, está colocado assim: eu vou te dar toda a liberdade que vocês querem, mas vocês irão pagar pelo preço de quanto custa essa tal liberdade fantasiada, a tal liberdade que eu citei lá em cima, pensamentos delirantes. Então, a biopolítica do poder, os governantes, eles são cruéis. A sociedade é perversa. A sociedade abre espaço para manifestações de todas as ideologias, crenças, sexualidade, mas, ao mesmo tempo, ela te cobra caro. Há pessoas tão frágeis que buscam um modismo em qualquer área, da sexualidade, da religiosidade, da gastronomia, das artes, não é? E acabam, posteriormente, caindo em depressão por ter se envolvido ou experimentado coisas que eles ainda não tinham maturidade para saborear. Então, para se saborear qualquer coisa, primeiro nós temos que ter maturidade e certeza que aquilo que vamos buscar para nós esteja dentro da condição das nossas regras e dos nossos preconceitos. Conquanto um homem pode canalizar parte dos seus impulsos agressivos contra si mesmo, mediante o superego, e, embora uma minoria possa sublimar seu desejo sexual até convertê-lo em amor fraternal, a agressividade é inextirpável. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eu falei sobre delírios, né? Que a sociedade nos impõe.
quando nós participamos de grupos e somos participadores ativos das redes sociais, alguém posta uma coisa que gera uma discussão e um distúrbio e agressão àquele sujeito que postou, se ele é agredido, execrado, né, publicamente pela maior parte das pessoas ao grupo que ele pertence, aquela pessoa depois vai se sentir constrangida interiormente, pode se achar fragilizada e pode começar a se punir. E até entrar em estados de depressão profunda. Nós sabemos que a maior parte das depressões, elas advêm de um sentimento de culpa fortíssimo, mal resolvido dentro dela. Os homens competirão sempre entre si e atacarão uns aos outros, se não por coisas materiais, pelas prerrogativas das relações sexuais, que têm de suscitar fortes rancores e inimizades mais violentas entre os homens e mulheres, os quais se mostram de outro modo iguais. Então, a Freud sempre chamou atenção para essa parte, né, da sexualidade humana, dos desejos, das vontades mal resolvidas, ou que a sociedade nos obriga a reprimi-las. Não é? Agora, isso, se a gente for transportar para os dias de hoje, a sexualidade está muito aberta, entre aspas, não é? Não houve nenhuma preparação, nenhuma estrutura de posicionamento filosófico, ideológico, e até para gerações mais antigas, e até algumas, né, da atualidade, se envolverem nessas discussões, que acabam sempre acaloradas, de relacionamento e busca de um posicionamento na sociedade sobre os relacionamentos homoafetivos. Sobre os relacionamentos homoafetivos, a busca de gerarem crianças, mesmo que forem com barriga de aluguel, com banco de esperma, com uma forma de expressão ontogenética dentro de restaurantes, bares e shoppings. Ainda persiste grandes contrapontos e grandes agressividades, né? Mal resolvida principalmente pela nossa sociedade brasileira. Tá? Com base em seu conceito do homem e de seu desejo inato de gozo sexuais e de suas tendências destrutivas, Freud tem que chegar ao quadro do conflito inevitável entre civilização de um lado e, de outro lado, a saúde mental e a felicidade. Então, a gente sabe de muitos casos, né, de amizades, clinicamente falando, de vizinhos, de algum caso que algum parente conviveu ou convive, por exemplo, de certas pessoas que ainda mantêm o casamento hétero para dar satisfação à micro-sociedade familiar. Ou mantém vida dupla, com medo de ser execrado e banido do ambiente que ele acha que é o amparo e o conforto familiar dele ou dos amigos. O homem primitivo é sadio e feliz, porque não sente frustrações em seus instintos fundamentais, mas carece de benefícios da cultura. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês sabiam que entre a maior parte das tribos brasileiras, principalmente ainda as que mantêm as tradições mais primitivas,
não existe caso de homossexualidade. E quando tem, aqueles indivíduos não são execrados, não são estigmatizados, é raro, perceber? Mas as sociedades mais primitivas, né, elas são carentes dos benefícios da cultura, né? Como o homem civilizado se sente mais seguro, goza de arte, da ciência, mas está condenado a ser um neurótico por causa das constantes frustrações de seus instintos, imposta pela sociedade. O que eu estou querendo dizer com isso? As tribos indígenas mais primitivas, elas não estocam comida, né? A agropecuária dela é aquela mais simples, é aquela que, até porque eles mudam muito, né? São sazonais, meio nômades, então é para justamente apenas para dar sustento àquela tribo. A caça para alimentação é feita todos os dias. Não, eles não têm geladeira, eles não armazenam, eles não estocam comida. Eles vivem do dia a dia deles. Mas eles também não têm farmácia, não têm remédios especializados, eles não têm água quente, não têm cinema. Para Freud, a vida social e a civilizada... Oi, Joyce. Essa questão primitiva, eu acho que ajudaria a gente a não viver na ansiedade, né? Sim. É um remédio de graça. Felizes são eles. Sim. Porque hoje a gente vive o presente agora, mas a gente está vivendo no futuro e bem avançado. E bem Né? avançado. É difícil a gente conseguir viver o hoje. Uhum. A gente já deita no dia anterior com o corpo totalmente ligado no dia seguinte. Sim. E eu acho que isso seria uma chavinha que nos leva a esse grau gigantesco de ansiedade e preocupações, Sim. porque a gente quer ser dono do que vai vir sem saber o que vai vir, né? Então, eles vivendo dessa maneira, né, primitiva, mas saudável, eles vivem o que aparece, né? O que a demanda surgir, estão fazendo. Sim. Por exemplo, não existe lá nas tribos, né, já foi feita uma pesquisa por alguns antropólogos, por exemplo, o TOC, né, que é o transtorno compulsivo obsessivo, né? Então, por exemplo, eles não têm aqueles guarda-roupa cheios de roupa e aí eles se sentem insatisfeitos que não tem roupa, não é? Então, as pessoas estouram o cartão de crédito, né? Cada dia mais querendo uma roupa diferente, uma roupa de marca, né? Uma roupa de grife, né? As pessoas se penalizam para poder serem aceitas. E eles lá se aceitam. Tanto é que os chavantes, os índios chavantes, eles têm uma casa grande, vamos chamar assim, né? Uma horda onde é que todos dormem, cada um na sua rede, e aquela tribo toda junta. Não tem voyeurismo, tá? Os casais fazem, têm a vida deles sexuais, e um fica olhando e vendo o que o outro está deixando de fazer ou não. Até a sexualidade deles é livre, em todos os sentidos que a gente pensar.
mas pagam caro, né? Melhor dizendo. Porque se bate lá uma infecção, um vírus, mata muita gente. Né? Infelizmente, tem esse custo. Né? Agora, vamos positivar o positivo. Vamos tentar mediar a situação. Será que, através do nosso autocontrole, nós não podemos viver numa sociedade atual, né? Urbana, mas, porém, sem muitas neuroses? Podemos, sim. Será que nós temos que acompanhar todo mundo? Amanhã, por exemplo, se sair uma marca de chinelo, será que nós todos temos que migrar e começar a comprar desesperadamente esse chinelo para a gente se sentir aceito? Não. Será que é uma marca estilizada, melhor dizendo, que vai nos fazer diferente da grande massa? Não. Você pode se vestir bem de uma forma, com roupas ao seu alcance, sem se matar de raiva, porque você não tem, por exemplo, uma Lacoste, uma marca de grife, uma bolsa Louis Vuitton. Gente, uma bolsa dessa mais barata, não é nem bolsa, uma carteira, ultrapassa R$ 2.000. Você pode se vestir, se sua profissão exige terno, você pode se vestir bem com um terno mais simples, mas não precisa de ter um terno de R$ 8.000. Claro, quem tem dinheiro pode, não é? Mas nem por isso as pessoas que não têm que se sentir desvalorizadas, rejeitadas. É essa a consciência do sujeito dentro da sociedade que a psicanálise ajuda, né? Para que ele possa se sentir bem com ele mesmo. Tá? E o homem se acha na tática alternativa entre a felicidade baseada na satisfação ilimitada de seus instintos e a segurança e as realizações culturais baseadas na frustração dos instintos. E, portanto, conducentes à neurose e a todas as outras formas de enfermidade mental. Então, é isso que, quando a pessoa não tem domínio sobre si e terceiriza sua vida para os âncoras, para os influencers digitais, aí ele está sujeito a qualquer tipo de enfermidade mental. A civilização para Freud é produto da frustração dos instintos e, portanto, a causa das enfermidades mentais. O conceito que Freud tem da natureza humana como essencialmente competitiva e asocial é o mesmo que encontramos na maioria dos autores que acreditam que as características do homem no capitalismo moderno são características naturais. A teoria freudiana sobre o complexo de Édipo se baseia na suposição de um antagonismo natural. É uma competição entre pai e filho pelo amor da mãe. Esse aí que é o grande ponto nodal da psicanálise, complexo de Édipo. Diz que as competições é inevitável por causa das tendências incestuosas naturais do filho. Freud nada mais faz do que seguir a mesma orientação mental
quando supõe que os instintos dos homens fazem-nos desejar o gozo de certas prerrogativas nas relações sexuais, criando, assim, violenta inimizade entre os homens. Não podemos deixar de ver que toda a teoria freudiana sobre o sexo se baseia na premissa antropológica de que a competição e a hostilidade mútua são inerentes à natureza humana. Ou seja, todo jovem, ele quer ter sua namoradinha, ele quer ter a namorada mais bonita ou mais inteligente da escola e vice-versa. E por algum motivo, com N variáveis, que um jovem se sente preterido pela menina que ele gosta, porque o colega dele de escola, os pais têm mais dinheiro do que ele, se ele não for uma pessoa bem estabilizada, ele pode ir lá e matar essa pessoa. Gente, me lembrei de um caso aqui, já faz um bom tempo. Uma menina, não foi um menino, foi uma menina. Ela gostava de um rapazinho, depois eu vou lembrar o caso, isso tem no YouTube, eu vou procurar e mando até o link para vocês, tá? O rapaz ficou com a amiga dela e não queria ficar com ela. Ela, então, com uma outra amiga, compraram saco, fita, uma foice, uma faca, coisas assim. E convidaram aquela menina para bater papo e tal, ela, amiga dela, já premeditando a morte dessa garota. Elas mataram e esquartejaram essa menina, colocaram num saco e jogaram na beira de um rio. Ela tinha apenas 16 anos. 16 anos. Então, a gente vê assim que a disputa pelo sexo, pelo poder, ela está assim desmedida na atualidade, né? Então nós estamos vendo muitos casos aí, principalmente em Minas, né, de feminicídio e por aí vai, né? A característica, a distribuição de renda do capitalismo é a falta de proporção equilibrada entre o esforço e o trabalho de um indivíduo e a consideração social que se lhe concede sobre a forma de compensação financeira. Então, se você entra na questão meritocrata, né, do seu estudo, do seu esforço, do seu trabalho, então você quer realmente ganhar aquilo que você acha que tem direito, né? Mas como esse relacionamento ainda entre empregador e empregado, entre trabalho e provento, ainda é muito mal alinhavada, né? Ainda é muito mal compreendida pelos empresários brasileiros, não é? Então, isso aí também é outro ponto que cria muita divergência e muito rancor no ser humano. Um dos efeitos é a desvalorização do trabalho, dos esforços e da habilidade do homem. Então, por exemplo, assim, quantas profissões aqui que são desvalorizadas? Nossa, a profissão de professor aqui, professora, no Brasil é uma coisa assim absurda. A maior parte das pessoas, eu estou falando que eu já escutei de muitos professores, a maior parte leva a profissão como um bico, não como uma profissão, porque não tem mais nada para ele se fazer além de dar uma aula. O outro está em que, enquanto o meu ganho estiver limitado pelo meu esforço por me desenvolvido,
o meu desejo também estará. Então, porque nós somos treinados, educados a pensar assim, se eu ganho 10 mil, eu tenho que ter uma vida compatível a 10 mil. Eu quero ter uma casa melhor, um carro melhor, dar uma melhor escola para os meus filhos e por aí vai. Então, esse aí é a grande armadilha do capitalismo. Te dá uma ilusão, te faz você acreditar nessa ilusão a tal ponto de você entrar em delírio. E você tem que ter uma Mercedes, você tem que ter casa na cidade, casa na praia, sítio, tá? Levando o indivíduo assim, a alto grau de sacrifício e alto grau de culpabilidade por ele achar que o trabalho dele não tem tanta importância e que pode lhe render os proventos necessários para ter a vida e satisfazer o desejo que ele tem. Então, aí que vem a pergunta. Será que esses desejos são desejos mesmo de ter casa, fazenda, iate? Ou será que não é apenas assim uma pulsão, né? A compulsividade, um sintoma de megalomania? Nós somos induzidos a sempre querer mais, né? Pela mídia, pelas pessoas, a competição, né? Eu tenho, eu outro, né? Se o outro tem, eu também tenho que ter. Um mais do que o outro, né? Uhum. Né? O outro está em quê? Enquanto o meu ganho estiver limitado pelo esforço por mim desenvolvido, o meu desejo também estará. Por outro lado, minha renda não é proporcional ao meu esforço. Não haverá limitações para os meus desejos, pois sua satisfação depende das oportunidades oferecidas por determinadas situações do mercado, e não de minha própria capacidade. E aí a pergunta que eu deixo é essa: quais seriam os meus verdadeiros desejos? Quais desejos hoje me satisfaria e me deixaria feliz com o que eu tenho e com o que eu posso viver? A sociedade moderna é formada por átomos, para empregar o equivalente grego de indivíduo. Pequenas partículas estranhas entre si, mas que são mantidas juntas pelo interesse egoístas e pela necessidade de se usarem mutuamente. Eu preciso da mídia, eu preciso do dentista, do dono, eu preciso do sacolão, eu preciso do grande supermercado e das vendinhas, da padaria, e por aí vai, não é? Saúde mental e psicanálise. O conceito de saúde mental depende do nosso conceito de natureza humana. A necessidade que ele compartilha com o animal, fome, sede, sono, apetite sexual, são importantes porque têm suas raízes na química interior do organismo e podem fazer-se onipotentes quando não são atingidas. É uma pessoa no desespero. Está vários dias sem comer, ela vai, ou ela rouba, ou ela come do lixo. Pô, gente, nós estamos vendo aí o absurdo que está na Venezuela. A massa humana está comendo cachorro, está comendo tudo que vê pela frente, rato, coisas, restos de comida.
Estou falando de uma grande massa humana. No tocante ao sexo, se não é satisfeito, não alcança nunca a força das outras necessidades, ou, pelo menos, não alcança por razões fisiológicas. Então, quando a pessoa está em estado de estresse, baixa energia, vigor sexual, imediatamente a libido dela cessa. E todos que têm a libido interrompida ou adormecida por um tempo, a vida pessoal dele, a vida profissional dele declina também. O sentimento dele de menos-valia é imenso. Porém, a satisfação total dessa necessidade não é ainda condição suficiente para uma boa saúde e para o equilíbrio mental. Ambos dependem da satisfação das necessidades e paixões, especificamente humanas, e que nasce da condição da situação humana, necessidade de relação, transcendência, de arregamento. Isso é importantíssimo, isso é crucial na alma humana. Relacionamento de todas as ordens, estáveis, claro, transcendência, ser aceito, sair daquele estado de vitimização ou sintomatologicamente desvitalizado para um estado de furor, de força energética, né? Poderosa, que faz aquele ser humano se sentir bem e se mover, e se ter autorreflexão, autoqualificação, para que ele possa cada dia estar se sentindo mais bem posicionado na sociedade que ele pertence. As grandes paixões humanas, sua sede de poder, sua vaidade, seu desejo de conhecer a verdade, sua paixão de amor e fraternidade, sua tendência destruidora, tanto quanto tendência criadora. As necessidades psíquicas fundamentais que nascem das peculiaridades da existência humana devem ser satisfeitas de uma ou de outra maneira, para que o homem não se torne mentalmente doente, assim como as necessidades fisiológicas têm que ser satisfeitas para que ele não morra. Então, assim como nós temos que comer, beber, dormir, assim também nós temos que, nos amar, nos vestirmos razoavelmente bem, termos a nossa intimidade, termos o nosso canto, nossos livros, nossos amigos, nossa turma, ir ao cinema, ao teatro, viajar quando der. Isso é importantíssimo, como arroz e feijão nosso de cada dia. Lê para mim, Joyce, fazendo favor. O homem tem que se relacionar com os demais. Porém, se o faz de um modo simbiótico ou alienado, perde sua independência e integridade, debilita-se, sofre, torna-se hostil ou apático. Ele só pode sentir-se uno com os demais e, ao mesmo tempo, preservar sua integridade, relacionando-se de um modo amoroso com os demais. Então, perceberam aí como que nós somos seres sociais? Por exemplo, eu tenho uma concepção do ser humano assim, que nós temos 4 quadrantes. O primeiro quadrante é a nossa vida biológica,
A gente nasce pela conjunção de papai e mamãe e a gente vem ao mundo até mais ou menos 7 anos de idade. Nós somos seres passivos, incapazes de começarmos a pensar o que é bom ou ruim para nós. Quem fala pela gente é a mãe, quem sabe o que é melhor pela gente são os pais. Mas só que chega a um determinado ponto nessa fase que os pais têm que estar dando pequenas autonomia aos filhos para que eles possam começar a crescer. E aos 7 anos é a fase que ele está maduro para socializar. Então, eu vejo que o verdadeiro nascimento do ser humano é a partir dos 7 anos de idade, quando ele vai começar a se socializar, aprender as regras gramaticais, as regras de uma nova autoridade, que é a professora. Olha, agora não é hora de brincar, agora não é hora de lanchar, agora é hora de prestar atenção, fazer as atividades, agora é hora de dormir. Amanhã que é o dia de trazer brinquedo para a escola. Então, aí, ela está sendo lançada no mundo social. E se ela não teve uma boa estrutura familiar, ela está tendo a segunda chance pelos professores, pelos preceptores, né, da vida dela, dos 7 anos em diante, a se reinventar para ter uma melhor vida na sociedade. O segundo mundo seria o mundo psicológico, né, que é um mundo individual, cada um tem os seus sentimentos, ninguém ama igual, ninguém tem raiva igual, ninguém goza igual, ninguém percebe e vê uma obra de arte. Se a gente botar 5 pessoas vendo um quadro assim lindo, cada 5 vai ter desde que ele seja abstrato, né? Cada um vai ter uma percepção daquele quadro. Ninguém tem os mesmos gostos gastronômicos. Para vocês verem, no mundo da drogadição, se a gente for ver, cada grupo de drogaditos, eles têm um gosto específico pelaquela droga. Uns ficam na maconha, outros vão para a cocaína, outros querem o crack, outros vão para o álcool, e outros vão ainda para as drogas lícitas, como o Brasil é o maior campeão de venda no mundo de Rivotril. 2020, fizeram uma pesquisa, foram vendidos mais de 54 milhões de comprimidos de Rivotril. São drogados, porém, drogados dentro da lei. A indústria farmacêutica que ganha mais dinheiro no Brasil é da área mental. O segundo remédio mais vendido pós-Rivotril é o Sorine. São os antialérgicos. É interessante, não é? Letícia, lê para nós, fazendo favor. Oi, Sérgio, só um minuto. Tá. Qual foi o ano dessa pesquisa aí, professor? 1920. Perdão. 2020. 2020, Rivotril, 2020. É só... Entendi. Desculpa. Pode ler? Pode sim. Entendemos por alienação um modo de experiência em que a pessoa se sente como um estranho. Pode-se ia dizer que a pessoa alienou
de si mesma. Não se sente como centro do seu mundo, como criadora de seus próprios atos, tendo sido os seus atos e as consequências destes transformados em seus senhores, aos quais obedece e aos quais, quiçá, até adora. O sentido antigo em que se usava a palavra alienação servia para designar a pessoa insana, aliene em francês e alienado em espanhol e português. São velhas palavras que designam o psicótico, a pessoa total e absolutamente desequilibrada. Então, nós temos que entender que a maior parte das pessoas, entre aspas, alienada, né? E aí nós podemos brincar com a palavra, né? Separando elas em sílabas, né? Ali é nada, né? Se brincar com a palavra alienado, você pode ver aí que vai dar isso. Ali é nada, né? Colocando assim a divisão silábica de uma forma psicanaliticamente pensando, né? O idólatra se inclina às obras de suas próprias mãos. O ídolo apresenta suas próprias forças vitais em uma forma alienada. Então, a idolatria hoje é uma questão que nós, psicanalistas e as pessoas que pensam, deveriam se deter mais tempo em dissertar, pesquisar e estudar mais sobre esse momento de idolatria, de ídolos e de alienação que nós estamos vivendo. Paula, lê para nós. Qual o efeito da alienação sobre a saúde mental? A resposta depende naturalmente do que se entenda por saúde. Se significa que o homem pode desempenhar sua função social, dedicar-se à produção e reproduzir-se, é indubitável que o homem alienado pode ser um homem sadio. Afinal de contas, criamos a máquina de produção mais poderosa que já existiu na Terra, conquanto tenhamos também criado a mais poderosa máquina de destruição, ao alcance do demente, se atentarmos para a definição psiquiátrica corrente de saúde mental. Também poderemos concluir que somos sadios. Então, essa máquina, essa biopolítica do poder e essa engrenagem que somos nós, né? Indivíduos, né? Átomos, né? Indivíduo indivisível. Nós não somos divisíveis, mas, porém, sobre determinadas forças e pressões culturais e emocionais, esse átomo ele pode ser fragmentado. E aí é que vem os surtos, né? Einstein criou a lei da relatividade e mostrou que uma molécula maior fricção numa menor pode criar uma explosão. Então, é isso, a gente vê-nos como uma micromolécula sendo apertado, friccionado, exigido por uma pressão maior de vários outros elementos, ou da grande molécula chamada sociedade, que criam os estados de alienação, que criam a maior parte das doenças mentais, a ponto de indivíduo surtar, matar ou se matar. A gente tem um filme muito bom que mostra isso, depois vocês assistam, chamado Um Dia de Fúria, com Michael Douglas. Era apenas uma pessoa pacata, um simples bancário, e a vida foi só apertando,
emocionalmente sendo encurralado, a ponto dele num dia, num trânsito, se irritar, sair do carro e começar a matar pessoas. E aí depois a gente lê, né, os fatos, as chamadas frias, né, nas mídias ou no jornal. Fulano matou 5 pessoas dentro do cinema, por exemplo. Com isso, eu não estou falando que essa pessoa não tem que ser julgada, condenada e pagar pelo que ela fez. Não, não é isso, não. Aí eu lembrei aqui da frase do grande dramaturgo Bertolt Brecht, né, que ele fala assim, né, um alemão, dizem que das águas que saem de um leito do rio com força, que tudo arrasta e destrói, dizem que elas são violentas, mas eles não falam da violência da margem que as comprime. Então, seria nesse rio de margens estreitas, assoreadas, com tanta toxina mental, quando um sujeito surta, é porque apenas ele é um louco desvairado, um assassino frio e cruel? Aquele pai, aquela mãe que nunca te deu muita atenção enquanto criança, te criou ou te preteriu em relação a outro irmão. Aqueles coleguinhas que faziam bullying na escola e a professora ainda apoiava e permitia. Aí depois cresce um adolescente revoltado que quer encher os coleguinhas de porrada, humilhar a coleguinha. Ele que é tão violento assim. Falar de violência é muito fácil. Encarcerar é fácil. Agora, socializar o indivíduo, mostrar para ele como sair daquela situação de pressão que o ingessa e ele não vê saída, a sociedade aí está criando cada dia mais assassinos cruéis. Naturalmente, os conceitos de saúde e enfermidade são produtos dos homens que os formulam e, portanto, da cultura em que vivem esses homens. Por exemplo, essa lei que está aí sendo promulgada, está sendo muito discutida, sobre a criança ter o direito de se expressar na sua sexualidade, em qual sexo que ele quer para si. Crianças, eu estou falando de crianças de 5 anos, de 4 anos, de 7 anos. Isso é uma perversidade. E qual o direito dos pais? Quer dizer que pai agora bota no mundo e aí a gente vai ser tipo assim, um cachorro, um leão, pôs no mundo e com 4, 5 anos de idade, vai e faz o que você quer. Se você quiser virar assassino, vira. Se você quiser virar líder disso, ou daquilo outro. Se você quiser, aos 5 anos de idade, nascer um menino, mas quer ser uma menininha, tudo bem. E também tramita junto à lei de casamentos entre parentes de primeiro grau. Praticamente eles estão falando assim, o incesto pode acontecer. Então, se um avô quiser casar com a neta, pode. E nós vamos ter que aceitar. Aí eu pergunto para vocês, como é que fica a cabeça dessas pessoas, que nós só vamos saber daqui a algum tempo, né? Daqui 20 anos? Qual tipo de patologia que nós vamos ter? Nós vamos estar cheios de condutopatas? Não existe esse termo, não, tá, gente? Existe psicopatas, sociopatas, mas estou aí levantando essa questão de condutopatas, porque
A sociedade te conduz e você depois vai ser aquele monstrengo criado por você mesmo. Ô, gente, tem condição de um dentista tratar do seu próprio dente? O que vocês acham? Não, né? Não tem, não é verdade? Ele vai sentar lá na cadeira e vai passar um botãozinho? Não tem, ele precisa do colega. Tem como uma criança se educar? Tem. Pelo menos o básico, para depois ela escolher, quando ela tiver maturidade, ela escolher o que ela quer para a vida dela? Você acha que com 5 anos de idade a criança está pronta para falar assim, não, eu quero ser menina? A lei ela é contraditória, né? É, A mesma lei que define tanto que a criança até os 7 anos ela é indefesa, ela tem o Estatuto da Criança, né? uhum. Ela tem todo o embasamento por Estatuto da Criança, onde prova, onde eles mesmos criaram isso, e aí, em contrapartida, eles querem ter outra lei que permite essa questão da homossexualidade com a criança de menor que 7 anos que seja. Então, eu acho que a nossa Constituição, na verdade, ela é... talvez seria muito querer demais se ela fosse feita de novo, mas a gente não vai achar uma solução Não, diante da Constituição presente, não. porque ela é cheia de raízes que interliga pontos, mas ao mesmo tempo ele não liga. Sim. E ao mesmo tempo, eu posso falar então por mim, né? Eu fico bastante preocupado com essa liberdade para uma criança definir a sua sexualidade. Eu não sei o que vai haver daí para frente. E como que ela está preparada, enraizada psiquicamente, com substrato para se solidificar enquanto ela ainda não tem a capacidade de uma autoimagem perceptória do seu próprio corpo e da sua própria sexualidade, porque ela ainda não está madura para tanto. Ela é para nós, Joyce? Faça favor. Nossas definições psiquiátricas correntes da saúde mental acentuam as qualidades que fazem parte do caráter social alienado do nosso tempo: adaptação, espírito cooperativo, agressividade, tolerância, ambição e etc. Não sei quem aqui, Sullivan, H.S. Sullivan, um dos psicanalistas mais brilhantes e profundos de nosso tempo. Estava influenciado em seus conceitos teóricos pela alienação, que a tudo impregna. O fato de a pessoa alienada carecer de um sentimento de personalidade e sentir-se a si mesma como resposta ao que dela esperam, os demais foi tomado por Sullivan como parte da natureza humana. Assim como Freud admitiu como fenômeno natural o caráter competitivo de princípios do século. Então, vocês perceberam aí que até as diferentes correntes psicanalíticas, a grande quantidade de profissionais e pesquisadores da nossa época, ou até do século passado, como Freud. Há muitas dúvidas ainda de como estabelecer uma balização, um parâmetro do que é saúde mental. E nos dias de hoje está ficando pior. As leis não estão durando tempo suficiente para maturação, para assimilação e até para uma nova transformação social. As leis estão muito rápidas.
e muito efêmeras também. E aí cabe a pergunta, né? O que vai legislar a lei? Quem legisla a lei? É o desejo ou o desejo que legisla a lei? Porque, no meu entendimento, quem legisla a lei, quem vai fazer as leis, são os homens. E com seus sentimentos de modificação de uma sociedade que ele se encaixa ali. Mas só que isso leva tempo para se assimilar. Isso leva tempo para se divulgar. Isso leva tempo de acomodação no psiquismo. E, assim, com pouco tempo, aquela lei já está em desuso. Assim, Sullivan chamou o ponto de vista da existência de uma só personalidade de ilusão da individualidade única. Ele chama isso de ilusão. Nas primeiras lâminas, eu chamo isso de delírio. Porque se essa lei sair, eu posso até ficar com raiva durante um período, mas eu vou ter que me adaptar a ela. O que eu vou fazer? Vou enlouquecer? Vou acabar com a minha vida? Ou eu vou me revoltar e ir lá e tentar jogar uma bomba no Senado? Não tem como. E o pior de tudo, que muita gente compra essas ideias delirantes. Não é ilusão. Ilusão é assim, eu vou ser feliz se eu tiver um sítio, por exemplo. Isso é uma ilusão. Porque se você nunca teve, tem poucas oportunidades com um sítio. Aí você compra, chegar lá e fala assim, poxa, isso aqui depois de um dia, isso não era nada que eu queria para mim. Não era nada do que pensei. Gente, o presidente petista não se deu o direito de falar isso em público. O Lula falou quando, acho que menos de 3 meses que ele estava no poder, no primeiro mandato, ele falou assim, eu não sabia que ser presidente era isso aqui. E aí ele se perdeu, acabou com a ideologia do verdadeiro PT e acabou se corrompendo, como todo mundo sabe das tramóias que ele fez. E a alienação é essa que nós mesmos nos oferecemos a viver nela. O homem sente a necessidade de segurança pessoal, ou seja, a libertação da sua ansiedade. B, a necessidade de intimidade, ou seja, necessidade de colaborar pelo menos com uma pessoa. Que não seja um filantropo que quer ajudar 10, 20 mil pessoas. Que a gente ajude uma, mas ajude bem feito. Aquilo dá uma sensação de altruísmo, de sensação de sanidade mental muito boa. Sem ter que estar, sabe, delirando. Eu vou livrar do mundo das doenças mentais, do mundo das drogas, o máximo que eu puder, eu vou ajudar mais de 30, 40, 50 mil. Isso é alienação, isso é delírio. Pode ser que aconteça? Pode, mas pode ser que não aconteça. É a necessidade do prazer sexual, ou seja, a necessidade de atividade sexual até chegar ao orgasmo, e não necessidades de alimentar sintomas. Eu tenho que ser machão, hétero, porque papai e mamãe esperam isso de mim.
E aí ele prejudica com sintomas de ejaculação precoce, prejudica a companheira, uns chegam até a impotência, a mulher pode ter frigidez, sofrer de dispareunia, dor na penetração e não querer mais ter relação com o marido. Isso aí vai acabando com essas relações amorosas e destruindo as pessoas. Não só marido e mulher, que começa o ciúme, as invejas, as brigas, e isso respinga nos filhos. Letícia, lê para nós, fazendo um favor. Paula, lê para nós. Os 3 critérios de saúde mental aqui postulados por Sullivan têm aceitação muito generalizada. O homem livre é por sua necessidade, inseguro. O homem que pensa é por necessidade, indeciso. O homem moderno está essencialmente só, tem que manter-se sobre seus próprios pés e valer-se de si mesmo. Só pode atingir uma sensação de segurança desenvolvendo a entidade única e particular que é ele, até um ponto em que possa verdadeiramente dizer: eu sou eu. Então, a psicanálise, ela entra nesse momento. A cura psicológica, nós vemos que quando o homem sente que eu sou eu, bem estruturado, sei conviver em sociedade, sei defender o que eu quero, o que é bom para mim, meus pontos de vista, porém, sem entrar em rota de colisão com a outra pessoa, não é? Então, esses são os critérios postulados por Sullivan. Tá? A pessoa alienada tenta, contudo, resolver os problemas de modo diverso. Isso é, pela conformidade. Sente-se segura por ser o mais semelhante possível dos demais. Ou seja, eu pertenço a tudo. Se todo homem agora começar a usar o cabelo metade vermelho e metade cor-de-rosa, então eu também vou pintar o meu, porque é assim que eu vou me sentir seguro. Eu pertenço a tudo. Se todo atleticano junta e bate nos flamenguistas, então eu vou também virar violento. Tá? Seu sujeito supremo é ser aprovado pelos demais. E seu maior medo é o de que possa não ser aprovado. Então, se eu pertencer a uma torcida organizada, eu vou ter que mostrar para eles que eu vou lá e quebro a cara de um torcedor de outro clube. Eu vou mostrar para eles que eu posso chegar no meio da rua e machucar muito um cruzeirense ou um flamenguista. Uai, isso é maluquice. Então, o dia que você tomar um couro também dos flamenguistas, e aí? Não é? A vida não pode ser esse campo de batalha. A vida não é um campo de batalha. Nós não estamos em guerra. Nós temos que ter uma sociedade equânime, mais próxima do equilíbrio possível. Professor Sérgio, então, se a pessoa que se alienia é uma forma de ela ser aceita pela sociedade, é uma forma dela não se sofrer, é isso? Eu entendi certo? Certo, não ficar de fora, né, da sociedade Uhum. que ela pertence. Né? Tendo um homem constatado por experiências próprias que o amor sexual genital lhe oferece seu maior prazer,
de forma a ter transformado em protótipo de toda a felicidade para ele, deve ter sido levado a buscar sua felicidade pelo caminho das relações sexuais? O fazer do erotismo genital e fazer do erotismo genital o ponto central da sua vida? E se por alguma enfermidade você se tornar impotente, como é que você vai lidar com isso? Então, são essas perguntas que a maior parte das pessoas não se fazem. Pô, gente, uma outra que é também assim, desafiadora para a maior parte dos humanos, o envelhecimento, o crescimento dos filhos e os filhos indo embora, síndrome do ninho vazio, envelhecimento, vida sexual em declínio por causa da velhice, por causa dos hormônios, desejos sexuais não realizados por repressão, recalques. E, terminando o nosso seminário hoje, né, o sentimento de identificação e fusão e com o mundo, o sentimento oceânico, que é a essência da experiência religiosa e, especialmente, da experiência mística, interpretada por Freud como uma agressão ao estado primário de narcisismo ilimitado. De acordo com os conceitos básicos, a saúde mental é, para Freud, a plena satisfação da capacidade de amar, que consegue-se o desenvolvimento da libido, alcança a etapa genital madura. Ou seja, o que a psicanálise quer dizer com essa questão da entrega a determinados fanatismos religiosos? Exemplo, você sabia que para determinados judeus e muçulmanos xiitas, que na relação marital o homem não pode tocar com as mãos na mulher, e nem a mulher no homem, apenas a conjunção carnal é feita pela penetração do pênis para que aquela mulher possa inseminar. E não podem terem prazeres além desse. E aí, até na área sexual, as pessoas hoje estão terceirizando a vida para os líderes espirituais dela. Eu tenho casos e casos que eu atendo muitos líderes espirituais, eu chego, Sérgio, fulano veio me trazer, eu fiquei sem saber como falar aquilo para ele. Teve um que ele estava tão assim agoniado que o marido, a esposa foi lá falar que o marido só queria ter sexo anal com a esposa e que ela não aguentava mais e pediu para ele chamar o marido e conversar com o marido. Meu Deus, como é que você vai entrar numa intimidade dessa monta? Quer dizer, nem isso o casal tem capacidade de resolver? Tem que levar isso para outros resolverem. A que ponto de sociedade que nós estamos chegando? Né? Antes que eu abra aqui para as perguntas finais, né? Olha, esse seminário ele é menor, tá? Eu vou pedir, eu já até coloquei lá no grupo, eu vou pedir para vocês assistirem o filme que eu coloquei no grupo, A Onda, tá ok?
que já está lá no grupo. Quem não viu, só me pedir que eu mando de novo. Eu assisti ele. Tá? No próximo seminário, eu vou, então, dar um tempo para a gente debater, tá ok? Vou mandar essa videoaula hoje ainda para vocês, mais um material didático, e, posteriormente, eu mando o texto complementar, tá? Se vocês viram lá no objetivo que eu quero alcançar com esse seminário, fazer com que vocês pensem mais do que tenham teoria hoje, ok? Vamos começar com a nossa novata aí, né? O primeiro dia de aula, né? Fala para nós aí de como que você viu, do que você pensa, do que foi passado hoje. É, a aula de hoje é um spoiler do filme, né? Isso aí. É, ele é a teoria daquele filme. Ele é essa aula, né? Essa análise que o Sullivan faz e o Freud faz, né? Acho que se a gente montar uma coluna aí de um e de outro, e essa questão sexual, que ela é totalmente interligada às demais ações do ser humano, ela é muito complexa, né? Se eu arrumo a minha casa, coisa básica de uma mulher, eu vou ter prazer em ver a casa arrumada. E isso em diversas questões. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso, e eu acho que a situação maior e mais perigosa que eu vejo é a falta de equilíbrio, né? Até porque manter um equilíbrio psíquico para você entender e conversar sobre qualquer assunto que não vá te levar a imaginações perversas, as pessoas nem sempre têm esse equilíbrio para isso. Então, se a pessoa ouve certo tipo de palavra, ele já sumiu daquele lugar, ele já navegou lá naquela palavra. Então, ter essa capacidade de percepção, de entendimento, eu acho que isso é fundamental. E hoje a gente percebe, né? Se eu estou educando a minha criança, né? Minha filha, a mais nova, tem 8 anos. Então, eu percebo que ela tem as necessidades dela ligadas no que ela precisa, e ela tem 8 anos, e eu preciso compreender de acordo com aquele tempo. Não, a necessidade dele agora é comer, mas ela está agitada. Não, qual é a agitação? O que está causando e tal? Então, esse esclarecimento que os dois fazem a respeito disso é muito a nossa vida hoje, né? Isso aí é um esclarecimento. Freud é do século XIX, né? Sullivan era do século XX. Então, para Olha só. vocês verem, né, que Pena que poucas pessoas tiveram contato e se permitiram ser contactadas para gerar uma transformação. Sim. Porque seria uma geração diferente. Muito. Né? Hoje é triste, mas a geração ela vai decair pior ainda. Porque a gente não está conseguindo uma renovação de geração que pense diferente ou que não sofra essa manipulação que está vindo, né? A gente já conseguiu. Talvez aí essa pandemia, né, tem seus pontos negativos, mas a gente conseguiu aí, talvez só espremer o furúnculo que já existia, né? Colocou para fora o que já existia. Então, acho que foi espremer o negócio. E agora, com a questão toda exposta, é que está essa loucura toda que está o mundo. Porque não espremeu só no Brasil, na China, ou que seja, apesar de todo mundo sabia que cada um tinha um pedacinho de problema, mas o negócio foi exposto mundialmente, né? E aí, agora a gente não consegue, como se diz, tampar a ferida ou curar ao mesmo tempo, porque aí é a diversidade cultural, né? Cada um vai ter um modo de visão, e aí é onde que começa tudo. Então, só Jesus para ter misericórdia.
É isso O aí. negócio tá feio. Paula, Essa aula sobre psicanálise e sociologia é muito interessante, porque a gente vê o Estado, ele está alienando as pessoas, né? Você vê aí no governo do Lula, o que os petistas querem, né? A pessoa alienada, porque elas podem conduzir as pessoas da maneira que elas quiserem, pode interferir na questão sexual, que ela está, né? Social, educacional, e as pessoas ficam perdidas, não encontram o equilíbrio psíquico que você disse, né, Joyce? Porque não é de interesse do Estado que as pessoas tenham esse equilíbrio, que eles consigam ter a percepção do que Ele, é, do ele, que está acontecendo. o PT criou, eu não sou petista, não sou bolsonarista, não sou nada disso. Mas o PT, ele criou uma massa manipulada por muitos anos. Por muitos anos. Então, isso é uma geração. Então, até essa geração toda passar, digamos assim, o mundo vai colher resquício dela. Aí veio o Bolsonaro, tem os seus pontos altos, baixos, meio termo, não é termo, e mudou tudo isso, e quebrou, foi lá e quebrou o vidro, digamos assim. Né? E aí começa essa loucura toda. E aí o PT, nessa situação toda, é que vê aí o negócio derramando ladeira abaixo, né? E não ter mais essa manipulação, é que as pessoas, é igual você tirar a chupeta do neném, chorando e esperneando. ok. Vamos, então, encerrar aqui, né? Depois eu vou fazer, eu vou mandar atividade escrita para vocês fazerem, tá ok? Correlacionada ao seminário e ao filme, e o material didático complementar, tá bom? Forte Ok. abraço, bom final de semana para você. Até já. Tchauzinho. Tchau. Tchau.